Olá pessoal, sejam muito mais que bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente no signo de Escorpião. A todo o pessoal de Escorpião, sejam muito mais que bem-vindos. Lembrando a leitura geral e a temporal, pegue somente aquilo que faz sentido para você. Primeira carta da nossa leitura semanal para o pessoal de Escorpião, Cavaleiro de Copas. Nossa segunda carta para o pessoal de Escorpião é o 7 de Espadas. Mais uma carta para o pessoal de Escorpião. Caíram duas, mas uma é a certa e a outra é a enxerida. Mas eu vou aceitar as duas. Só porque é o início do jogo, porque eu creio que faça sentido aqui dentro da leitura. Cavaleiro de Copas falando sobre o passado, que é a energia de onde vocês estão vindo. Cavaleiro de Copas me fala sobre mensagens, me fala sobre atitudes, que vocês estavam agindo muito pelas emoções, que vocês estavam agindo pela espiritualidade, a intuição que vocês estavam tendo, vocês estavam indo e fazendo, as emoções de vocês eram o que estava guiando as atitudes, era o que estava guiando as ações de vocês. E isso parece não ter dado muito certo. Daí, por qualquer que seja o motivo, com a carta dos 6 de espadas, vocês decidem tomar uma estratégia nova, decidem agir de uma maneira melhor. E a partir disso, a partir desse momento, a partir dessa atitude que vocês tomam, futuramente isso traz uma resposta positiva. Você fica mais cético em relação às pessoas, você fica mais crítico, você passa a, sim, comemorar com 3 de copas, fala sobre a comemoração, fala sobre o ciclo social, fala sobre a celebração com os amigos e tudo mais, mas você passa não a estar no corpo como quem está agindo, mas estando como a consciência que está por trás desse corpo e observando. Então é como se você se projetasse, você vai se projetar para fora do seu corpo em algumas situações, parado aí mesmo, dialogando e conversando, e nessa projeção você olha para tal fulano, para tal fulano, para tal pessoa, para tais situações, e você passa a observar aquilo com um ponto de vista mais do observador, de quem critica, de quem observa, de quem julga, por causa da carta do julgamento, literalmente. Então, a partir do ponto de vista de fora, vocês conseguem observar melhor as pessoas que estão ao seu redor, porque dentro de uma situação, na perspectiva que vocês estavam observando, essa perspectiva de fazer só pelas emoções, vocês acabam não conseguindo tomar boas decisões, pelo menos a energia principal que eu sinto aqui. A partir disso vocês começam a se posicionar, a se defender em meio a pessoas que não estão suprindo as suas expectativas. É aquilo, eu estou investindo aqui, o meu investimento ele precisa trazer algum resultado para mim. Se o meu investimento ele não está trazendo um resultado para mim, tudo bem, eu vou ficar tranquilo, só que eu não vou mais investir nesse lugar aqui. O apego é o que traz a preocupação. A partir do momento que vocês se desapegam de algo, vocês começam a ser mais estratégicos, ser mais libertos e focar naquilo, não que as emoções estão direcionando vocês, mas o que a estratégia manda, e sendo que a própria espiritualidade trazendo isso para vocês poderem se autovalorizar dentro de uma situação. Clarifica aqui para mim o Cavaleiro de Copas. Do que é que a gente está falando sobre o passado aqui? E a carta já caiu, nem tinha visto. Então aqui, 5 de espadas. Por mais que fosse, o que eu sinto aqui com esse Cavaleiro de Copas, esse 5 de espadas era, olha, duas coisas. Para umas pessoas, você estava agindo no emocional e não estava dando certo. A pessoa, ela tava, tipo assim, você tava de boa, agindo super gentil, sendo cortejador, cortejadora, você tava indo realmente pela emoção ali do momento e tal, mas a pessoa não tava correspondendo, e aí é que é o problema. Para outras pessoas, eu já sinto que essa parte de
agir no emocional era de fato um investimento. Era, cara, eu estava investindo aqui de uma maneira emocional, de uma maneira mais espiritualizada e tal. Era para poder trazer um resultado para mim. Era para com que fosse uma coisa interessante. Era uma estratégia que eu estava tendo. Só que essa estratégia, ela parece não ter fluído muito. Funcionou bem durante um momento, fluiu bem durante um momento, mas é aquilo, o apego, as expectativas, aquele comodismo de, é só isso daqui tá bom, vamos dar o próximo passo ele não acontece. Aí você, não, mas eu quero que aconteça sim, se não estiver acontecendo pra mim não tá legal, não vou querer, eu passo. 6 de espadas, o que é que nós estamos falando? Já caiu a carta do 10 de copas, que fala sobre família, então assim, tanto família quanto um ciclo social amplo, mas principalmente o familiar, o social, porque aquilo é a completude das emoções. Então, vocês aqui estão saindo, desapegando de um ciclo social agora, saindo de maneira estratégica É porque assim, é como se você estivesse investindo em uma área, em um ciclo de pessoas, em uma tribo, aquelas pessoas, aquele ciclo social, a parte da sua família não estava te correspondendo da forma que você queria. E aí você passa a tomar uma atitude nova. Vamos fazer de uma forma diferente? Vamos fazer agora de uma forma que possa dar mais certo? É a energia principal que eu sinto aqui no presente momento do agora. Essa mudança é necessária, essa mudança é estratégica. Eu vou, mas vou com pesares. Eu não gostaria de mudar, mas meio que sou forçado pelas situações para poder me sentir bem comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sinto que aqui é uma situação de uma balança que está desequilibrada com alguém, com alguma situação, com alguma energia, e ela ainda vai se equilibrar, ela está buscando o seu ponto de equilíbrio. Então, assim, o que quer que seja aqui, por mais que vocês fiquem mais críticos, mais céticos, a depender de uma situação, em contato com uma situação específica, não se deixem levar de maneira negativa. Isso daqui é o processo. O processo exige que seja de fato dessa maneira e tá tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Clarifica aqui o 3 de copas com o julgamento. O que é que nós estamos falando? Sim, literalmente aqui, ó. O eremita. O eremita me fala que no meio de um ciclo social de pessoas, dos seus amigos, das suas amigas, ou dentro de uma relação aberta com mais de uma pessoa, vocês estejam começando a se autovalorizar, a ser um pouquinho mais crítico. Será que isso daqui é bom pra mim mesmo? Será que isso daqui faz sentido? Será que isso daqui me responde da maneira que eu espero que me responda? Será que isso é bom? E aí, mesmo estando no meio de um grupo de pessoas, você se destaca ali, o eremita, e acaba se distanciando. Você tá ali no meio de um monte de gente, mas você tá distante. Ou você tem um monte de gente, um ciclo de amizades e tudo mais, mas você não quer ficar naquele montoeiro de gente, você quer um pouquinho, vamos se destacar. Isso vai ser o que vai acontecer no futuro, ou é o que já está para poder acontecer, é o que já está dentro dos seus planejamentos. Porque o problema que eu sinto aqui, o problema principal é você cede dentro de uma situação e a situação não te corresponde. Você se afasta, a situação te corresponde e fica nesse jogo. Vai ter um momento aqui que a situação ela vai precisar se dedicar um pouco mais e vocês vão precisar se dedicar um pouco menos. Eu sinto aqui uma intensidade emocional muito grande, afinal você é de escorpião e escorpião tem isso, essa ferida que se abre com uma certa facilidade, essa questão de ser muito gentil e tudo mais, mas quando sente que não está sendo correspondido ou correspondida de fato àquele distanciamento. Isso daqui eu sinto que é uma estratégia que vocês estão tomando para vocês mesmos. Eu não serei liderado, eu liderarei. Se precisar, eu trabalho na base conflituosa mesmo. Eu tô sentindo um conflito interno e externo acontecendo. Porque isso daqui acaba te desestabilizando. Esse 5 de espadas, esse 6 de espadas, esse o eremita, esse julgamento, não é bem a energia que vocês estão querendo manifestar. Esse 5 de espadas é a energia de se preocupar muito mais consigo do que com as outras pessoas. Então aqui tinha alguém que estava se preocupando mais consigo do que com as outras
outras pessoas, estava acabando sendo até egoísta. Pode ser você a pessoa que você estava lidando. O 6 de espadas poxa, não foi da forma que eu queria, então como não foi da forma que eu queria, eu vou buscar algo que seja mais interessante, algo que seja melhor, isso agora no presente momento. E eu sinto que 6 de espadas tipo assim, eu tô sendo forçada a isso, eu não quero isso, mas isso daqui é o que tá chegando pra mim, a energia que tá vindo pra mim é a energia que eu vou aceitar, não vou estar querendo lutar contra isso. Eita, caiu um bolo de cartas, mas a gente não vai aceitar. Eita, o diabo no fundo de deck, que é isso? Pessoal, cuidado que tem uma energia obsessora aí voltada para a área de relacionamentos, tá? Sinto aqui alguma amarraçãozinha, alguma magia voltada para a sua vida amorosa. Cuidado que pode ter um obsessorzinho aí trabalhando as escuras, trabalhando no ego de vocês. Então, vamos não tá dando lugar, tá? Cavaleiro de copas e 5 de espadas. Carta do passado. Ou estava lidando com você, essa energia, ou essa energia estava sobre a outra pessoa. Essas cartas aqui, ó, o Sol e o 5 de copas estava no fundo de deck. Engraçado, vocês estavam agindo pelo sentimento e pelas emoções, e já tinha outra pessoa que estava agindo pelo ego, e aí acaba deixando vocês no negativo. Ou eram vocês que estavam lidando com a situação do ponto de vista mais emocional, tipo, ai, eu tava aqui feliz, tava aqui me dedicando porque eu gosto, porque eu quero, porque isso é bom, porque as minhas emoções me impulsionam para isso daqui, mas isso daqui não tava me correspondendo da forma que eu queria. Ou por um momento foi da forma que vocês queriam, mas não estava suprindo vocês. Volto a dizer, aqui no passado tinha alguma energia obsessora. Aí vocês meio que ficam pensando em como era, em como poderia ser, no que vocês de fato fariam. Compreenda que às vezes a situação ela não tá sobre você, ela não tá em você, às vezes tá mais na outra pessoa. E ficar lidando com gente ou com uma situação que é indecisa é muito desagradável, porque isso pode acabar minando, diminuindo de uma maneira muito brusca, de uma maneira muito ruim, muito negativa, pode diminuir a sua percepção que você tem de si próprio. E a sua percepção, ela ser não de fato de quem você é, mas a sua percepção passar a vir de como que as pessoas te percebem, mas não é sempre como que as pessoas vão te perceber de fato é quem você é. Às vezes é você que está tendo um ruído, você quer ser percebido de uma forma, você quer ser percebido de uma maneira, mas você não demonstra ser daquela maneira. Se for em questão de relacionamento, já digo logo, ninguém vai querer uma pessoa fraca, uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa que não tem a sabedoria para poder lidar com a situação. Então, assim, se você se fere fácil com alguma coisa, com alguma questão, com alguma situação, nem vá. Nem vá. Ficar lidando com energias de pessoas confusas, de pessoas que não sabem o que querem, de pessoas que não agem da maneira mais sincera, talvez não seja a melhor coisa para vocês. Clarifica aqui, 6 de espadas com 10 de copas. Gente, a carta ela pulou, já de cara. Ás de ouros. Então eu vejo vocês dando a possibilidade do novo vir no presente momento. Por mais que não tenha sido bom no passado alguma coisa, vocês não se ferindo com isso, mas vocês olhando não para trás, no que de fato se perdeu, no que eu ganhei no passado e no que eu ainda posso ganhar no futuro. Então tem algumas pessoas aqui que elas estão na energia certa, elas estão manifestando a energia certa e estão trabalhando de uma maneira positiva. Olha, eu não sei vocês, minha gente, mas aqui tá muito quente mesmo. O inverno parece que tá indo embora. E isso daqui é uma oportunidade de trazer para você de fato qual é o valor que você tem, para você poder se tornar uma pessoa mais firme, uma pessoa mais sólida, uma pessoa mais constante, uma pessoa que sabe lidar de fato com a situação, que não se deixa levar por algo. É sobre aquilo que quer que você quer. Sair um pouquinho do lúdico
e trazer um pouquinho para a terra, para centralizar, vai ser bom. E isso daqui é a oportunidade que eu tô vendo para vocês. Trate as coisas como de fato elas são. Dê prioridade às coisas como de fato elas são. A pergunta que você tem que se fazer agora no presente momento com isso daqui não é o que é melhor para o outro, é o que é melhor para mim. Ponto. E isso daqui é o que vai fazer vocês brilharem, é o que vai fazer vocês aprenderem de fato. Toda essa situação com a carta do eremita me traz que no futuro vocês vão ter um aprendizado com isso. Isso vai trazer uma percepção diferente para vocês da realidade. Clarifica 3 de copas, julgamento, a carta do eremita. Por mais que lá na frente vocês possam acabar se sentindo solitários, sozinhos, sozinhas dentro de alguma situação, busque não a solidão, mas busque a solitude. E no meio dessa solidão, no meio de você ser uma pessoa mais inteligente, mais esperta, de você ter passado por uma situação e você ter aprendido com essa situação, as suas atitudes elas não vão ser tão baseadas somente em si ou somente no outro, mas no geral, a percepção que você vai ter do geral das pessoas que estão ao seu redor, saiba, você vai tomar aqui as melhores decisões, as decisões mais sábias, em base ao julgamento que você vai ter em relação a essas pessoas que estão ao seu redor ou a essa situação. Porque você não vai mais ficar tomando decisões por causa dos seus sentimentos, mas você vai passar a tomar suas decisões em base ao que é o teórico, em base ao que é a vivência. Então, você vai ter o teórico e você vai ter a prática. E a partir da teoria e da prática, as suas decisões elas serão melhores, as suas atitudes serão mais bem ponderadas. E a partir do momento que você não se isola para se fechar, mas se isola para poder peregrinar dentro de si e buscar aprender algo, buscar ter um conhecimento, buscar se autoaperfeiçoar, buscar ter uma percepção melhor das situações, você vê as coisas a longo prazo. Eu entendo que vocês querem, que vocês vão fazer e que vocês vão acontecer, mas vocês têm que entender que as situações nem sempre dependem somente de vocês, depende também das outras pessoas, e é por isso que as coisas elas vão lentamente. E às vezes a energia que você quer, o lugar onde você quer chegar talvez não esteja pronto para você, a pessoa onde você quer chegar talvez não esteja pronto para poder receber você, para poder lidar com você, para ter a mesma energia que você, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então aqui, ó, assim como a carta do julgamento, você pode ver as pessoinhas aqui olhando para cima, contemplando aquilo que está no alto, aquilo que está em cima. Da mesma forma, é para vocês poderem não ficar olhando para baixo, para o chão ou para o redor. É para vocês olharem para cima. E olhando para cima tem uma perspectiva do alto para baixo. Ficou um pouquinho filosófico, eu espero que vocês tenham compreendido. A intenção foi essa, que vocês tivessem compreendido. Agora nós vamos tirar a parte principal da nossa leitura, que é o conselho. Então, como que vocês devem de fato agir com essa situação? Eu sei que eu já dei vários conselhos aqui, mas essa de fato é a parte mais importante da nossa leitura. Por isso, respire fundo e se prepare que lá vem pedrada. Anote para não esquecer. Pessoal, escorpião deve lidar com essas situações. Sim. Se defenda, se proteja, proteja a si próprio e as pessoas que estiverem ao seu redor. Se defenda, se proteja. Fique numa postura um pouquinho mais na defensiva. Não é hora de atacar, é hora de se defender. Se vier até você, se defenda. Fique nessa energia mais de se autoconservar, de se autoproteger, de uma maneira pura, de uma maneira leve, com o 2 de espadas. Quem quiser trocar algo com vocês, a partir de agora vai ter que enfrentar a espada, porque todo mundo é todo mundo. Você tá vendo aqui, ó, tá cega, tá com a venda no olho. Então não vai ver, não vai ser iludido pela visão, pelo que está sendo visto. Mas a percepção de todos os outros sentidos vai estar muito mais aguçada. Então, assim, a sua intuição, como é que ela tá? Vamos seguir a intuição? Vamos se proteger? Não vá pelo sentimento, não, meu filho. Não vá pelo sentimento, não. Vamos pela intuição, que a intuição é babado. Mais uma carta. Eita!
9 de espadas, claro que não vai. O 9 de espadas fala para você poder lidar com os pensamentos negativos da melhor maneira possível, porque aqui no 9 de espadas é a energia de preocupação, é a energia de medo, é a energia de angústia. Então você vai ter que se tratar e lidar com todos esses sentimentos, buscar trabalhar tudo isso de maneira que isso não te afete mais, de maneira que isso não faça com que você tome decisões que você possa se arrepender no futuro. É sobre curar-se a si e as pessoas que estão ao seu redor. É sobre trabalhar em prol do que é melhor para todos. Por mais que o que seja melhor para todos seja melhor para você do que para todos, né? O que é melhor para você na fila do pão? Mais uma carta para o pessoal de Scorpion. As cartas só caindo assim, ó, virado para baixo. Fica difícil. A carta do Cavaleiro de Espadas. Então só caiu carta de espadas aqui. Não é momento de ser sentimental. Não é momento de ficar pensando nas coisas somente no longo prazo. É momento de você se defender, se proteger, lidar com as suas questões pessoais, em como você está se sentindo em relação a uma energia, a uma pessoa, a uma situação. Cavaleiro de Espadas me retrata para vocês serem diretos e retos, sem muito mimimi, sem muito tititi. Se precisar entrar em um pouquinho de conflito, entra de fato para se proteger e para poder se defender. Cavaleiro de Espadas também me retrata para vocês poderem ser mais mental do que emocional e não agir pelo impulso somente, mas agir pela racionalidade. É ser um pouquinho seco em alguns momentos, ser estratégico. Fundo de deck, carta da Justiça com o Rei de Ouros, fala então para vocês poderem se posicionar, se centrar, ver assim, você com a carta do 9 de paus me fala, a Justiça, haja de maneira equilibrada, o Rei de Ouros, não seja maldoso, não seja cruel, não seja negativo, mas seja justo. Olhe por todos os lados, olhe como alguém que visa o equilíbrio. E o 9 de paus, veja tudo aquilo que você fez. 2 de paus, age de maneira mais estratégica com as de copas em relação às suas emoções e aos seus sentimentos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Até semana que vem.